Bora lá, nação, para as últimas informações do Flamengo, campeão, bicampeão carioca 2025. Chega mais, vamos aqui analisar todas as informações da imprensa esportiva, elogiando o Mengão, hein, que levantou mais uma taça nesse ano de 2025. Faz o seguinte, dá aquela moral, deixa o seu like, se você não é inscrito aqui no canal Meu Mengão React, se inscreva e ative o sino das notificações. Deixe os créditos ao canal da ESPN Brasil, link na descrição, bora para as notícias do Flamengo. Muito bem, fã de esportes, voltamos com linha de passe. E o Flamengo, muita gente dizendo que o Flamengo ganhou, o Flamengo não ganhou, empatou, tá? Tiveram 2 gols anulados. Ganhou o título. Mas ganhou o título carioca, sim, em cima do Fluminense. E 3 títulos já pro seu Felipe Luiz, só perdeu um jogo e ganhou 3 títulos. Fábio quase entrega, fez uma defesaça, né? Um espetacular, quase entregou. Mas a decisão do Plata foi correta, não era para dar essa bola no meio. Exatamente, exatamente. Muito bem, Eugênio Leal. Agora, 2 jogos com o Fluminense, uma vitória, um empate, título carioca e a gente olhando pra frente aí o que esse Flamengo pode mostrar, inclusive, nesse ano. Felipe Luiz, 4 títulos conquistados, 1 derrota apenas. Para esse Fluminense no ano passado no Campeonato Brasileiro, um dos primeiros jogos. Foram 3 títulos? Contei errado aqui? Copa do Brasil, Supercopa... Ah, Guanabara. Taça Guanabara. Guanabara. Título. Isso no profissional. Ou seja, tinha 2 títulos, né, com o Sub. Tem um ano de carreira. Felipe Luiz, considerando que ele pega o Flamengo no Campeonato Brasileiro, que já não tinha mais chance, ele ganhou tudo que podia. É verdade. É impressionante. Se ele ganha aquele jogo do Fluminense, o único que ele perdeu, aí talvez ele pudesse chegava ali na reta final. Mas não acho que não olha... chegava, não. Mas, de qualquer forma, é uma perspectiva gigantesca para o Flamengo, pelo trabalho do Felipe Luiz, pelo elenco que o Flamengo já sempre teve, assim, nos últimos anos, e já tinha ano passado, mas acima de tudo, porque o Flamengo hoje é administrado com profissionalismo. Isso muda tudo. As coisas estão nos seus devidos lugares e, naturalmente, existe um reflexo dentro de campo. É claro que ainda tem problemas de lesão, né? O Bruno Henrique se machucou, outros jogadores... Hoje o Michael voltou, até fez o gol anulado e tal. Isso pode ser um problema devido à temporada muito puxada que o Flamengo vai ter pela frente, incluindo aí o Mundial de Clubes. Se o Flamengo jogar todas as partidas, pode chegar, sei lá, quase 100 jogos no ano. Isso gera problema, mas... Que absurdo. Até aqui, é perfeito. Hoje um jogo de muita intensidade. O Flamengo... Ele entrou com a vantagem de ter vencido o primeiro jogo e por isso foi campeão, mas ele não entrou em momento nenhum sentando em cima dessa vantagem, ele entrou jogando na intensidade máxima. Jogou dentro do Fluminense sempre que pôde. Olha o Zico aí, que beleza. A taça tem o nome dele. A taça Zico, né? Coisa linda. E eu dizia já há algum tempo, o professor testemunha, foi pro lugar certo. Fui até cobrado por isso, que dificilmente o Flamengo perderia esse estadual, porque ele está num nível bem superior aos seus concorrentes diretos ali nessa competição. E hoje acabou tendo 2 gols anulados no finalzinho ali, muita reclamação. O primeiro eu não anularia, o segundo estava um claro impedimento. Havia impedimento no segundo, né? O primeiro ali é que um lance que o Juninho ele cai assim, né, nas pernas do zagueiro do Fluminense. É o Ignacio, eu acho, né? E aí eles voltam atrás e marcam na origem da jogada uma falta. Eu não acho que foi falta, mas para o Flamengo, no final das contas, é um título e é um título que sinaliza um início de ano realmente muito promissor. E olha que o Mano hoje mudou a estrutura da equipe, né? Ele tirou o Serna e colocou o Lima, um jogador... Todo técnico que passa pelo Fluminense e trabalha com o Lima, não foram muitos, né? O Diniz e o Mano, confiam demais. O Lima é um jogador confiável, né? Muito colocou e para dar essa consistência, para poder, com o Lima, inclusive, o Fluminense consegue pressionar mais. A ideia do Mano era fazer o time conseguir tentar pressionar o Flamengo um pouco mais alto. Isso implicou na volta do John Arias para a ponta direita. O Arias veio da direita para dentro e deu trabalho por ali. Impressionante como o Arias consegue... Ele tinha feito esse movimento no primeiro jogo, no segundo tempo. Depois ele traz de volta o Arias. Qualquer faixa do campo que o Arias está, ele consegue ser dominante no setor. Então ele deu trabalho ali. Mas, embora o Fluminense tenha sido um time mais competitivo, a impressão que deu é que o Fluminense fez o que ele podia fazer nessa final. Não conseguiu agredir de fato. Teve algumas chances, o Cano não estava numa grande jornada, mas não conseguiu agredir de fato o Flamengo. E o Flamengo foi campeão com muita justiça. De novo, as combinações Gerson e Wesley é um lado direito bonito de ver jogar. Como eles se entendem já no olhar e no requinte do Gerson, no furacão pela direita que é o Gerson, que é o Wesley. Mas eu queria só ressaltar a contribuição do Juninho para esse título. Segundo gol no jogo de ida, assistência hoje e não
tô querendo dizer que o Juninho é um craque, não é isso não. É que quando o Juninho foi contratado, ele foi questionado, e o modelo do negócio foi questionado por muita gente, onde já se viu pagar 5 milhões de euros no jogador do Karabag, né? Pelo amor de Deus. O Flamengo, como disse o Eugênio, está sendo trabalhado de uma outra maneira agora. E existirão as contratações fortes, impactantes de mercado, e existirão as de observação, que encaixam no modelo que o técnico quer que o time tenha. E o Juninho é essa contratação. Foi uma boa observação, é um cara que no elenco vai ajudar, não vai resolver problemas, mas vai ajudar, e foi muito importante nos 2 jogos da final. O profissionalismo chegou ao futebol do Flamengo, enfim, né? Porque já tinha chegado ao clube. O clube, Exato. a instituição é uma coisa. O futebol é outra. Então agora é outra filosofia de trabalho. E sobre o Flu, realmente foi o limite de todo mundo, inclusive do Mano, que é um técnico muitas vezes criticado por ser retranqueiro. Ele fez tudo o que podia nessas finais. Ele volta com o garoto Riquelme, com o Hércules para melhorar. Eu só não tiraria o Cano. Em situação nenhuma. O Cano até saiu meio assim. Saiu meio chateado, poxa, não gostou da substituição. Né? E teve uma chance e ele não conseguiu cabecear bem. Mas ele não estava bem no jogo, né? Não estava bem no jogo, mas você sabe como é centroavante, o homem-gol. Então, perto do que foi o domínio do Flamengo nesse campeonato, esse final foi até apertado. Vendeu caro, o Fluminense vendeu muito caro. Eu acho que 2 coisas chamam a atenção. Uma que o Eugênio fala do reflexo em campo, da mudança de gestão. Tem a ver com o técnico também, obviamente. Mas esse time do Flamengo, ele compete. Porque o tipo de jogo que o Fluminense fez hoje, eu acho que vale elogios, porque o Fluminense tornou o jogo duro, brusco, né, marcou forte e tal, dentro do que consegue. Eu acho que se o Fluminense mantiver esse padrão, ele vai ser um time competitivo, um time difícil de ser vencido ao longo do ano. Obviamente não é o favorito nos títulos que disputa, mas é um time muito diferente do que era, ou do que foi no ano passado e do que era no começo desse ano. E o Flamengo, o que me chama a atenção é que é um time cheio de atletas acima da média, mas muito humilde na forma de jogar futebol. Com variações, na hora que precisar lidar com o jogo duro, lida com o jogo duro, na hora que precisa se defender, se defende, marca muito forte na frente, topa correr riscos. A bola. Eu não sei se vai durar até o final da temporada, eu acho que sim, mas essa é uma mudança muito grande em relação aos últimos anos. O Flamengo não atua como se fosse um time que acredita que vai resolver de qualquer jeito o jogo a qualquer momento. Não tem postura de quem quer ganhar. Tem a fome de competir por cada bola, em cada lance e tal, e é uma coisa que a gente não via nos últimos anos. Tinha bons momentos da equipe, mas não com isso. Pela Cruz teve muito esse comportamento nos 2 jogos da final. Acho que olhando para os 180 minutos da final, quem conseguiu mostrar mais em comparação ao que não estava conseguindo mostrar antes por diferentes motivos, foi o De La Cruz. Acho que ele deu alguns passos no aspecto competitivo muito forte nas duas finais. E tem uma coisa, Zupac, a gente não sabe, obviamente, se o time ganha ou não ganha os campeonatos principais tendo o melhor elenco. O Flamengo é o favorito e nos campeonatos que vai disputar. Por outro lado, se os jogadores que entendem o tamanho do estadual, que não é grande, atuam assim nesse campeonato, eu espero ainda mais dessa fome quando jogarem Brasileiro, Libertadores, Mundial e as competições mais importantes do ano. Sem contar que ainda teremos durante o ano o retorno do Cebolinha, mais breve, e o retorno de Pedro. E hoje estava nas finais sem o Bruno Henrique também. Sem o Bruno Henrique. Quase escapou um palavrão aqui como elogio. Eu parei, quase. Eu sou a favor do Entenderia. É uma coisa espontânea. Seria sido, mas... Você ia falar que um P jogador? Se fala no Jorginho no meio do ano e outros nomes que ainda podem e devem chegar. Agora, a gente está falando de campeonato estadual, olhando um pouquinho para frente. Meu povo, começando mais uns 60 segundos do Beija normal. Flamengo campeão carioca, absolutamente normal. O primeiro tempo já podia ter terminado 3-0 pro Flamengo. O Plata perdeu 2 gols, uma teve uma vacilada do Fábio, Luiz Araújo chutou a bola, passou ciscando a trave. E para um time que precisava pelo menos fazer um gol, o Fluminense não criou absolutamente nada, hein, gente? Nada. O Cano foi substituído, saiu bravo com o Mano Menezes. O Cano não fez nada, mas a bola também não chegava. Quando chegou de cabeça lá, ele foi mal, cabeceou mal. E, gente, olha o elenco do Flamengo. O Bruno Henrique, machucado, não jogou as finais. Jogou o Luiz Araújo, que está jogando muito bem. Hoje, o Luiz Araújo não fez uma grande atuação. Tinha o Michael no banco. Então, o gol do Plata, para mim, foi normal, hein, gente? Aquele enrosco do Juninho foi lance de jogo. Mas deu o Flamengo mais uma vez e vai continuar assim.
Tá aí, nação, então, as últimas informações do Flamengo. Então, Mengão, campeão carioca 2025. Mais um título nesse ano, hein? Taça Guanabara, campeão carioca, campeão da Supercopa. Meu amigo, o Mengão, ó, tá voando. Tudo que disputou nesse ano ganhou. Tudo que disputou nesse ano de 2025 até o momento ganhou. Vai continuar assim, meu amigo? Que continue, meu amigo. Esse ano, ó, o Mengão promete. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.